eu quero estar trazendo uma palavra, e eu estava falando para Deus, o que o Senhor espera de mim para trazer? E me veio a palavra sabedoria. Eu pensei, não, mas então eu vou para Provérbios, que Provérbios fala de sabedoria, e eu fui e não achava nada aquilo que o Senhor estava confirmando no meu coração, mas, de repente, eu achei em Tiago. Então, se vocês quiserem abrir comigo a palavra do Senhor, em Tiago, capítulo 3, quero estar trazendo algo do Senhor. Eu vou pôr meu óculos, porque também os olhos já estão precisando de uma lente. A sabedoria é algo que, há um bom tempo atrás, ele me fez ficar um ano, mas Senhor, eu quero sabedoria, porque o Senhor deu sabedoria a Salomão, e Salomão, ele era muito sábio em aconselhar, ele era muito sábio em tudo que fazia, ele era próspero, porque ele tinha uma sabedoria de Deus, e aquilo me fez orar, Deus, eu quero sabedoria, porque a palavra do Senhor, ela também diz, eu vou abrir só aqui, mas podem ficar em Tiago 3, Tiago 1, versículo 5, ele fala assim, se algum de vós falta sabedoria, rogai a Deus, que a todos concede liberalmente, com grande alegria. Eu falei, mas então é isso mesmo, o Senhor quer me dar, eu quero receber, vou orar. E eu fiquei orando, mais ou menos um ano, eu fiquei assim, já faz um bom tempo atrás. Deus, me dê sabedoria, me dê, né? Aí Deus falou assim para mim, um dia, bem forte no meu coração, ele falou assim, Ronaldo, se der sabedoria, você vai de repente achar que você é muito bom, e isso vai fazer mal para você. Então, a cada situação difícil que vier, eu vou te dar sabedoria para resolver os teus problemas. Falei, amém, Senhor. Eu não quero me perder mesmo, mas eu orei muito tempo. Senhor, me dê sabedoria. Me dê, eu quero sabedoria do alto, eu quero algo de Deus. Eu quero, assim como o projeto inicial de Salomão, era o quê? Era sabedoria para conduzir o povo. Né? E eu quero que seja assim na minha vida também, e eu agradeço a Deus. E aqui a palavra do Senhor, ela fala assim que peça a Deus sabedoria, e Ele dará. Mas aqui eu comecei a ler aqui o texto de Tiago, capítulo 3, e eu comecei a ver que há vários tipos de sabedoria. Há vários tipos de sabedoria, porque existe a sabedoria do homem, e existe a sabedoria vinda de Deus. E muitas vezes, a sabedoria, ela precisa ser diferenciada, porque a sabedoria de Salomão, ela acabou até desviando ele no final, por causa que ele começou a achar que ele era bom e não Deus, e começou a adorar outros deuses, e aquilo levou ele a ir em caminhos que não eram bons. Então eu quero perguntar para vocês, nessa manhã, se a tua sabedoria, ela é terrena ou ela é celestial? A tua sabedoria, porque a gente tem sabedoria, uns mais, outros menos, mas ela é algo de Deus ou é algo que você tem de estudo, talvez de você, eu estudo, tenho muito conhecimento, mas o conhecimento, ele não é a sabedoria de Deus, porque a sabedoria é algo que o próprio Espírito Santo te dirige, é algo que nem sempre 2 mais 2 são 4, mas a sabedoria de Deus, ele te dá um direcionamento fora do comum, fora das regras, porque o Senhor, ele sabe todas as coisas. O Senhor é soberano, infinitamente maior, né? Então o Senhor tem para nós essa sabedoria dele, é para a gente pedir. Então eu quero ler com vocês em Tiago capítulo 3, versículo 1. Caros irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, porquanto sabeis que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. Então aquele que tem mais sabedoria, quem tem mais, ele vai ser mais cobrado também, né? Porque se o Senhor te dá algo, Deus vai perguntar para você assim, o que você fez com aquilo que eu te dei? Eu te dei um dom
para louvar, o que você fez? Você me louvou, você louvou, você adorou? Ou você fez, de repente, você foi usar o dom que eu tenho de louvar para servir lá no mundo, nos bailão? O que você fez com aquilo que eu te dei? E aqui ele fala que aqueles que são mestres, os que ensinam a palavra, eles são mais cobrados porque eles têm essa sabedoria a mais. No versículo 2, afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar o seu próprio corpo. É um versículo muito forte aqui, se você for ver. Ele diz, aquele que domina a língua, ele é capaz ele é muito inteligente e é capaz de dominar seu próprio corpo, né? E aqui o Tiago ele fala sobre a língua, que é um órgão pequeno, mas ele tem muito poder. Ele tem o poder de abençoar, de amaldiçoar, de ser uma pessoa otimista, de ser uma pessoa pessimista, né? Mas ele fala que é sábio quem domina o seu falar. Então a primeira coisa que nós podemos ver, que a pessoa que é sábia, você quer ser sábio, você quer uma sabedoria de Deus, você tem que dominar a tua língua. Saber a hora de falar e saber a hora de não falar, de ficar em silêncio, né? E o Senhor, ele também fala, em Provérbios, ele fala que o princípio da sabedoria é temor ao Senhor. A primeira coisa que vem a sabedoria é você temer a Deus, porque essa é o diferencial de uma sabedoria terrena ou uma celestial. O princípio, o que é? É viver em temor a Deus. Esse temor, o que é? Medo de Deus? Não. Tudo que você for tomar uma decisão, não. Se Deus não iria se agradar disso, então eu não quero para a minha vida. Isso é sabedoria. Isso é algo de Deus. Primeiro, todos os negócios que vai fazer, todas as compras, todas as atitudes. Não, peraí, será que Deus faria isso? É colocar Deus em primeiro lugar, o temor ao Senhor. O que o Senhor faria? Será que o Senhor vai se agradar do que eu estou fazendo? Será que o Senhor vai estar comigo? É você colocar Deus em primeiro lugar. Essa sabedoria, ela muda o nosso estilo de vida. Quando nós nos entregamos, dizemos, Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu quero me batizar, eu quero ali. Você, na verdade, você já não se manda mais, você entregou a tua vida, o teu querer, né? E aqui ele fala assim que a gente deve andar com temor ao Senhor. Você deve andar se orientando pela palavra, que isso é sábio. E o sábio, com certeza, ele é abençoado. E o tolo, ele muitas vezes tropeça naquilo mesmo que faz. Então, é muito importante a gente desejar essa sabedoria. A sabedoria de Deus, ela muitas vezes vem através de pessoas que passam a vida, né? A Bíblia até fala assim, que a gente deve ouvir os mais velhos, os anciões. A gente deve ouvir porque eles já passaram muita coisa durante a vida e eles têm muito que ensinar para os mais novos. Muitas vezes, né, eu falo que infelizmente eu sou um desses que só aprendeu batendo a cabeça. Eu tive que passar por um monte de coisas, percas de financeiras e muitas vezes, talvez por falta de ouvir o pai. O pai é velho, o pai está... isso aí já está... Ele já não tem coragem de fazer as coisas, mas o Senhor, ele dá sabedoria aos velhos para ensinar aos mais novos. E nós precisamos aprender com essa sabedoria das pessoas mais velhas. Nós precisamos estar sentados e ouvi-los, porque eles têm muita coisa para nos passar. É uma sabedoria de Deus, eles já passaram muita coisa. E essa sabedoria nós devemos de valorizar. Valorizar as pessoas que já passaram, que sofreram. E muitas coisas a gente não precisaria passar se a gente ouvisse mais a voz de Deus e a voz daqueles que são exemplo e são os mais velhos da nossa casa, né? Muitas coisas a gente não precisaria passar. Mas o Senhor, ele fala aqui ainda da língua, né? Agora eu quero pular para o versículo 10. Tiago 3:10.
Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e salubre? Né? A Bíblia fala assim que a língua, ela acaba falando, pode levantar pessoas e pode derrubar pessoas. Você pode passar sabedoria, como você pode amaldiçoar e colocar uma maldição e um atrapalho para a vida dessa pessoa. Por exemplo, digamos, nós estamos aqui orando, né, pela cura do câncer, e de repente a pessoa fala assim, não, câncer já era. Palavras negativas, a nossa boca, não, mas nós servimos um Deus todo-poderoso. Ela pode estar passando dificuldade, mas eu creio que Deus é com ela. Eu creio que Deus vai fortalecer. O Senhor vai estar junto. O Senhor vai dar uma direção. O Senhor posso estar passando dificuldades hoje, mas o Senhor... Então, a mesma língua, ela abençoa e amaldiçoa. Mas o Senhor fala assim, pode uma fonte jorrar água doce e água saloba? Ou você é bênção, ou você é maldição. Nós devemos fazer escolhas na nossa vida do que nós falamos. Você quer ser bênção ou quer ser maldição? Há pessoas que às vezes não dá nem vontade de recolher lá dentro de casa, porque, meu Deus, é um poço de negatividade. É um poço, ela enxerga, né? Não é nem prazeroso estar perto de uma pessoa dessa, porque parece que aquilo quer contagiar quer contagiar aquela casa com tanta negatividade. Agora, quando você anda com pessoas que são otimistas, pessoas que, não, Deus vai ser com você, ou, né, não é que ela vai adular você, não é que ela vai falar palavras, mas é pessoa que é otimista. Não, vamos orar, vai dar certo, vamos orar para Deus dar um direcionamento, se torna agradável pessoas assim. Pessoas otimistas são agradáveis de você estar. E isso também é sabedoria. Sabedoria quem você recolhe na tua casa e quem você tem ao seu lado. É muito difícil andar com pessoas negativas 24 horas e você não se contagiar. Até, se não me engano, tem um homem lá, esqueci o nome dele agora, Dr. Mauro, ele fala assim que há uma estatística que quando você anda com uma pessoa negativa, abaixa a tua frequência 35%. E quando você anda com uma pessoa que é otimista, ela levanta 15% a tua autoestima, o teu ali. Então, abandone uma pessoa negativa, e se você estiver com duas pessoas otimistas, ainda não vai fazer tanto efeito quanto uma negativa. Como a gente é influenciável, como a gente como somos pessoas que a gente, infelizmente, a gente se contagia por medos. Em vez de confiar em Deus, às vezes, o medo quer nos dominar, a insegurança quer tomar conta. Eu não vou sair para fora à noite, no escuro, porque vai que tem um ladrão. Mas não tem ladrão, mas a pessoa, não, eu não vou sair, estou com medo, porque um dia alguém foi assaltado, um dia teve alguém, né? E isso começa a impedir, o teu mundo começa a ficar pequeno, você começa a andar sobre uma opressão, você não é mais livre, e o Senhor te chama para ser livre, o Senhor te chama porque Ele te dá uma segurança. Ele fala, por onde você andar, eu estarei contigo, né? Por onde você colocar a planta dos pés, o Senhor, eu vou abençoar onde você colocar a sua mão, o Senhor vai estar com você. E nós devemos pegar estas palavras para a gente e guardar no nosso coração. Nós devemos guardar no nosso coração estas palavras. E ele diz para frente aqui, ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas ou uma videira, figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. E aí ele fala, o título no versículo 13, cultivemos a sabedoria dos céus. Quem dentre nós é sábio e tem verdadeiro entendimento, que o demonstre por seu bom proceder no cotidiano, mediante as obras praticadas com humildade e tem origem na sabedoria. Então aqui ele fala assim, você tem uma sabedoria que Deus te deu, então demonstre ela.
Demonstre ela. Demonstre que você tem algo de Deus dentro de você. Demonstre que você tem uma sabedoria e que você não anda pelo vento, que você tem uma convicção na fé, que você sabe o que você quer, você sabe o Deus que você serve, você sabe quem anda com você. Ande, né? Demonstre isso. Seja uma pessoa que influencie, não que seja influenciável tão fácil. Que você venha influenciar Deus na vida das pessoas, que você venha ser uma pessoa usada por Deus aonde você andar, que você seja influenciadora. Versículo 14, no entanto, se abrigais em vosso coração inveja, amargura, ambição, egoísta, não vos orgulheis disso, nem procureis negar a verdade. Porquanto esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é celestial, mas é demoníaca. Então aqui ele fala que o que não é dos céus, ela é do inferno. Você veja que fortes as palavras que Tiago fala aqui. Aquilo que não é de Deus, é de Satanás. Então nós devemos, talvez agora, nesse momento, nos reavaliar. Talvez agora, nesse momento, teremos que, peraí, se é assim, então eu vou ter cuidado nas minhas palavras, eu vou cuidar para que eu seja sábio aos olhos de Deus, e aquilo que a palavra diz vai ser a minha opinião, aquilo que a palavra diz eu vou colocar no meu coração e eu vou aplicar, e eu vou ser uma pessoa que as pessoas vão gostar de mim, porque eu tenho a sabedoria que Deus me deu, eu vou ter a direção que Deus me der, as minhas palavras venham ser para edificar o meu próximo, que eu não venha a ser uma peça de tropeço, que não seja uma pedra de tropeço, mas que eu venha a ser grandemente usado por Deus, por onde eu andar. Essa é a sabedoria que Deus tem para nós. E ele diz aqui para frente, no versículo 16, pois onde existe inveja e rivalidade, aí há confusão e todo tipo de atitudes maléficas. Quer dizer, então, que aonde os demônios têm liberdade de usar, muitas vezes a nossa boca, há confusão e gera problema, gera negatividade, gera dificuldade. Versículo 17, porém, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura. Sabedoria pura, o que é? Ela é simples, ela é limpa, ela não esconde nada. Quando você sabe quem você serve, esse é o meu Deus. Eu lembro que quando eu era pequenininho e meus pais iam para Palmeira, muitas vezes, quando chegavam numa loja comprar roupa, alguma coisa, esses caras são ponta firme. Eles podem até ser meio chorão, porque querem desconto, mas eles são certos, eles são bons pagadores. Sabe o que é isso? É uma boa influência. Isso mostra que a raiz aqui é que sempre foram de boa índole. As pessoas veem as pessoas aqui não só como têm dinheiro, mas que as pessoas são corretas, são pessoas justas, são pessoas que são limpas, elas são aquilo que elas falam, elas são. E muitas vezes a gente vê no mundo, e a gente vê principalmente, o brasileiro, ele é aquele que não quer desagradar, ele é aquele que não quer, até muitas vezes ele não quer desagradar, ele acaba, vou concordar um pouquinho só para não contrariar, só para não colocar minha opinião. Mas, muitas vezes, a sabedoria, a pureza, o que é? A pureza é que ele é limpo, eu sou isso aqui, ó. Esse é o meu perfil, eu sou cristão, esse é o meu estilo de vida. Tem pessoas que elas querem comer só vegetais, elas são veganos, mas eu sou cristão. E o vegano, ele briga e só come verdura, come carne de verdura, tudo verdura. Mas nós cristãos, nós temos que ser também, como é que a gente fala? Não posso ser vulnerável. Depende da situação. Não, eu sou cristão. Eu sou cristão na igreja, eu sou cristão em casa, eu sou cristão na escola, eu sou cristão no meu trabalho. Por onde andar, fiquem sabendo que eu sou cristão. Porque é tão triste saber, às vezes, que pessoas falarem assim, porque eu falo na nossa igreja, muitas pessoas falam muito mal, mas é o próprio
demônio que usa a boca de pessoas, né? Tem um rapaz até essa semana, ele começa, a gente vê ele nos conhece, e ele é todo, a vida é toda atrapalhada. Ele vive mais na cadeia do que solto. Às vezes ele se veste de mulher e vai para lá e para cá. Ele vive de vender rifa. Mas pensa um homem que gosta de atormentar cristão. Pensa um homem que gosta de, porque esses crentes, esses pastores só querem dinheiro, porque não sei o quê. Aí eu fiquei, aí ele foi lá e contou para um outro rapaz que, às vezes, eu converso com ele e ele falou assim, sabe aquele cara lá? Pois é, ele veio falar mal lá, porque não sei o quê, porque... Eu falei assim, viu, você falou para ele, ele contou para você que eu me ofereci para ajudar ele? Ele contou? Eu me ofereci para ajudar ele? Não falou nada. Ele contou para você que nós fomos levar um rapaz essa semana para internar numa casa de recuperação e ele não vai precisar pagar nada. E sabe por que ele não vai pagar nada? Porque alguém ofertou, porque alguém deu dízimo, porque alguém de alguma forma abençoou. Alguém está aguentando ele e ele não vai pagar nada. E ele contou para você porque ele sabe dessa pessoa. Não, ele não falou nada. Então nós andamos muitas vezes, as pessoas falam mal, porque o mal está nelas, aquilo está na pessoa. E nós temos que cuidar, guardar o nosso coração, nossa boca, temos que guardar para aquilo que nós falamos, se nós somos bênção ou maldição, né? Eu tesourei o rapaz bem curto, porque ele já me conhece também, ele sabe da minha índole, ele sabe quem eu sou, e eu fui bem sincero, cara, esse cara aí você tem que deletar da tua vida. Mas é que ele estava lá e falou, e estava bravo, porque ele queria que ajudassem ele mais, mas ele não faz por onde, né? Mas são pessoas que sempre estão em nossos caminhos, falam mal de igreja, falam, não tem problema, eu sei quem está comigo, eu sei o que eu tenho pregado, eu sei o que eu tenho falado, isso não me corrompe, né? E assim devemos ter uma posição sempre, por onde nós andarmos, temos que saber o que nós servimos, o Deus que está com a gente. O Senhor me levantou, o Senhor me chamou, então Ele vai me dar condições de atravessar o mar, Ele vai abrir o mar, ou vai fazer andar sobre as águas. O Senhor, você tem que saber com quem você anda, porque uma vez você sabendo com quem você anda, se você serve a Deus, a palavra do Senhor vai se cumprir, mais cedo ou mais tarde ela se cumpre. Eu quero lhe dizer que você pode confiar nessa palavra e os milagres vão acontecer na tua vida. O Senhor, Ele não fica devendo favor para ninguém. O tempo que Ele vai fazer é o tempo dEle. Mas o Senhor, Ele é fiel na palavra dEle. E Ele nos ensina com isso a gente também ser fiel na nossa palavra. Naquilo que nós cremos, ter uma firme convicção daquilo que nós cremos. E o Senhor nos leva a ter sabedoria e inteligência. Então a palavra, no versículo 17, porém a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, repleta de misericórdia. Repleta de misericórdia, o que é? Porque muitas vezes nós somos pessoas que temos facilidade. Alguém errou e você diz, não, aquele lá não pode, aquele lá, eu vi ele lá na igreja, lá ele estava fazendo alguma coisa, jogar um peso, não, tem que excluir, porque o cara, eu já não confiava nele. A gente começa a julgar as pessoas, mas aqui ele diz que a gente deve ser rico em misericórdia. O que é rico em misericórdia? Aceitar o erro? Não é aceitar o erro. Você vai lá e fala assim, irmão, precisava melhorar nisso aqui. Você precisava melhorar. Mas eu sei que não é fácil sempre se manter fiel. Eu sei que não é fácil, sabe? É ser rico em misericórdia. Porque a palavra do Senhor fala que na mesma medida que nós medimos o nosso próximo, Deus nos mede, nós seremos medidos. Então, se você é uma pessoa que é muito severa, você não aceita nenhum erro, você não aceita falha, você não aceita, o Senhor vai te medir na mesma medida. Então é melhor a gente ser pessoas com misericórdia. Vou lá tentar salvar ele, porque se eu vou lá falar com ele, ver se eu posso ajudar ele em alguma coisa, porque se ele aceitar ajuda, eu vou salvar essa pessoa, eu vou ajudar ela na fé, né? Porque o evangelho, ela não é
algo que joga peso sobre você. O evangelho é algo que estende a mão e levanta. A sabedoria do Senhor, ela é cheia de misericórdia. Então, o que acontece? Né? Quando aquela mulher adúltera veio, levaram até Jesus e falaram assim, ela tem que ser apedrejada. A lei de Moisés manda apedrejar. Era a lei. E a lei ali na época mandava. E Jesus fala o quê? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. O Senhor julgou ela? Não. Mas as pessoas também não quiseram julgar pedra, porque elas também têm pecado. Então a misericórdia do Senhor precisa estar na nossa vida. Isso é sabedoria. Isso é sabedoria também. E ele fala aqui em diante, e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Né? Sem ser falsos. Né? Isso é algo, uma sabedoria do Senhor. Você ser imparcial, seja quem for. Não. Se for aquela pessoa lá que eu conheço, nossa, aquela lá, eu vou deixar passar. Mas se for aquela pessoa que vive dando problema, aquela não vou perdoar. Aquela não vou. Não, você deve perdoar, você deve ser uma pessoa que aquilo que você é para um, seja para outro, ame um ou outro, não coloque medidas, né? Seja sempre com a mesma compaixão que o Senhor deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça. E era justo isso? Não era justo. O justo era a gente morrer e ir para o inferno, porque o salário do pecado é a morte. Mas o Senhor é tão bom e a misericórdia, a graça nos alcançou que hoje nós podemos ter a certeza da salvação. E é isso que o Senhor quer, que a gente continue fazendo isso, praticando misericórdia, a graça do Senhor, né? Que a gente tenha um posicionamento, né? Imitando Jesus, né? E não muitas vezes estar debaixo de regras, porque as regras elas pesam, as regras elas são pesadas para carregar, as regras elas fazem com que seja difícil, né? Aqui nem tem as igrejas que têm uso e costumes de roupa, né? É errado fazer? Não, se vocês têm esse costume, amém. Mas o povo muitas vezes padece, está um calorão e eles estão de calça comprida. Eles estão morrendo de calor, mas não pode pôr uma bermuda. Eles, entendeu? Não precisa disso. Aí você começa a colocar peso em cima, e não há necessidade. Se eles têm esses costumes, amém, Deus abençoe. Né? Mas tem coisas que não precisa. Há coisas que não agregam nada. Né? Então, ele fala assim, ora, a justiça é a colheita produzida por aqueles que semeiam a paz. Então, semeia a paz. E o que você vai colher? Justiça. Justiça de Deus, sabedoria de Deus que vai te conduzir. Né? É tão bom você ter uma sabedoria que vem do alto, porque você vai fazer algo, aí Deus fala assim, não faça isso. Muitas vezes as pessoas talvez não entendem atitudes que o pastor toma com as ovelhas. Parece que ele é diferente uma com a outra. Mas às vezes é Deus falando, não, tem misericórdia dele porque eu sei o coração dessa pessoa. Eu sei o que acontece. Nós não podemos estar debaixo de lei. Nós estamos debaixo da graça. Nós não merecemos ir para o céu. Mas porque Jesus morreu na cruz por nós. E se nós aceitarmos Ele como Senhor e Salvador, nós vamos entrar, não porque nós merecemos, mas porque o Senhor é muito bom. E a porta da graça ainda está aberta. A porta da graça ainda está aberta. Nós ainda temos em tempo de nos arrepender dos pecados. Nós ainda estamos em tempo de viver o Evangelho. Nós estamos aqui, essa palavra em nosso favor. Esta palavra aqui é o nosso pão. O que é o pão? É o pão que nos alimenta, é o nosso sustento da nossa fé. A comida sustenta o nosso corpo, mas a palavra sustenta o nosso espírito. Né? Que a graça do Senhor venha sobre cada um de vocês. Eu gostaria de terminar orando com vocês. A minha esposa ainda quer agradecer um pouco aqui também. Então vamos ficar de pé para uma oração. Eu vou pedir para minha esposa fazer a oração. Bom dia a todos. Eu creio assim que para nós é muito bom estar aqui. É uma honra estar aqui com todo mundo, né? Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos um momento para a gente estar agradecendo ao Senhor, amém, por essa palavra. Pai, muito obrigada, Jesus,
porque o Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor sempre sabe o que nós precisamos. E em todos os momentos, a tua bondade, a tua misericórdia, a tua graça se renova todos os dias da nossa vida. Nós não somos merecedores, mas através do seu Filho Jesus Cristo, nós estamos aqui. E por causa desse sangue derramado um dia, hoje nós temos livre acesso à tua presença e ao Senhor. Muito obrigada, Senhor, eu agradeço por essa palavra que veio de encontro ao nosso coração. E o Senhor fala que se nós precisamos de sabedoria, é para nós pedirmos ao Senhor, que o Senhor nos dá de graça. Então, que o Senhor possa estar derramando sobre nós essa sabedoria do alto, a sabedoria que vem do Senhor. Não queremos a sabedoria terrena, como diz a sua palavra, mas queremos da tua sabedoria. Então, eu te agradeço e eu creio que o Senhor já ouviu a nossa oração e o nosso pedido nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.